Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Onde estão os adoradores do Senhor? Onde estão os adoradores do Senhor? Aleluia! Nós estamos aqui por causa dele. Para ele a glória, a honra e todo o louvor. Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vocês sabiam que para que nós estivéssemos aqui, ele pagou um preço muito alto? Vocês sabiam? É tão bom estar na presença do Senhor, mas o preço que ele pagou é muito alto. Foi muito alto. O profeta Isaías, ele disse no capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês ouviram isso? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele nasceu em Belém. Sua mãe foi uma jovem escolhida por Deus dentre muitas outras. A sua concepção e o seu nascimento foi algo tão glorioso, pois quando ele nasceu, desceu um coral de anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Aleluia! Ele é a razão do nosso viver. Da tristeza, ele é a alegria. Da guerra, ele é a paz. Da fome, ele é o pão. Das trevas, ele é a luz. Da sede, ele é a água que sacia a nossa sede. Da fome, ele é o pão que nos alimenta. Da doença, ele é a saúde. Do pecado, ele é o perdão que perdoa os pecados. Aleluia! Da dúvida, ele é a certeza. Na tribulação, ele é o consolo. Na morte, ele é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o salvador da humanidade. Mas quem é ele? Ele tem o controle em suas mãos. Nós estávamos no barco em direção a Gadara, e ele dormia na popa do barco, e de repente levantou-se um grande temporal. O vento soprava com tanta força, que as ondas subiam por cima do barco, e nós gritamos: Senhor, não te importa se pereçamos? E ele disse: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. E ele se levantou calmamente e repreendeu o vento e o mar. E houve grande bonança. E nós conversávamos entre nós: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ele tem o controle da natureza. Aleluia! Dele é a terra e o céu. Ele tem o controle sobre tudo. Ele é a autoridade sobre todas as coisas. Pois quando ele fala, até a natureza tem que obedecer. Se o mar está bravio em tua vida, clama o nome dele e com certeza ele vai te socorrer. Ele está aqui para socorrer você. Creia nisto. Mas quem é ele? Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Há 12 anos eu sofria de um fluxo de sangue. Já havia gastado todos os meus recursos com médicos, porém nenhum deles solucionou o meu problema. Aleluia. Foi então que eu tomei conhecimento que ele iria passar pelo caminho. Coloquei um propósito no meu coração e pensei: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes,
ficarei curada. E quando ele se aproximava, a multidão apertava. Eu, com muita dificuldade, entrei pelo meio da multidão, me inclinei e consegui tocar na orla de suas vestes. Ele imediatamente parou a multidão e perguntou: quem me tocou? Eu, fraca, trêmula, temerosa, me prostrei a seus pés e respondi: fui eu, Senhor, quem te tocou. Filha, disse ele, vá em paz e seja curada desse teu mal. Ele me curou. Aleluia! Ele continua curando nesta noite. Toque pela fé e com certeza você será curada. Não importa a tua enfermidade, não importa o que você tem. Se o médico te desenganou, Ele está aqui. Ele está aqui para contrariar a vontade do médico. Mas, afinal, quem é Ele? Da morte, Ele é a vida. Aleluia! A minha filha estava muito doente, então eu corri ao seu encontro em busca de ajuda. Foi que eu me prostrei diante dele para que ele ajudasse a minha menina. Aleluia. Então nós seguimos em direção à minha casa. Foi quando eu recebi uma triste notícia de que ela já havia morrido. Me disseram: não adianta mais, tua filha já morreu. Naquele momento, para mim tudo acabou, não tinha mais esperança. Foi que, então, ele falou: não temas, crê somente. Aleluia. Então nós seguimos. Quando cheguei em casa, eu vi aquele alvoroço, para cá choravam, para lá pranteavam. E ele disse: não choreis, a menina apenas dorme. Aleluia. Oh. Mas eu não entendi. A minha filha estava morta. Como é que ele poderia dizer que ela estava dormindo? Foi quando ele pegou na mão da minha filha. Aleluia. E disse: menina, levanta-te. Naquele momento, a minha filha se levantou. Ele curou a minha filha. Aleluia! Ele continua ressuscitando. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, ressuscitou depois de 3 dias e estará sentado à direita do Pai. Não nos deixou sozinhos, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está comigo e com você para nos consolar. Mas quem é Ele? Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Meu irmão Lázaro estava muito doente. Eu e minha irmã Maria mandamos avisar da sua enfermidade. Porém, quando ele chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Ah, Senhor, aleluia, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele me consolou e disse: Marta, teu irmão há de se ressuscitar. E eu falei: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Porém, ele disse: confia que o teu irmão ressuscitará. E eu insistia com ele: Senhor, eu sei, meu irmão vai ressuscitar, Senhor, na ressurreição do último dia. Seguimos em direção ao sepulcro. Chegando lá, ele ordenou: tirai a pedra. E eu, temerosa, falei: aleluia, Senhor, já cheira mal. São 4 dias que Lázaro morreu. Porém ele disse: Marta, eu já não te falei que se tu creres verás a glória, aleluia, de Deus? E nesse momento ele orou ao Pai e exclamou dizendo: Lázaro, vem para fora. E o meu irmão, ouvindo a sua voz, obedeceu e saiu caminhando com vida. Ele é o dono da vida. Aleluia! Que poder ele tem!
ressuscitar um morto depois de 4 dias. Somente Ele pode fazer isso. Mas, afinal, quem é Ele? Ele é a luz do mundo. Aleluia. Eu vivia na escuridão e não podia contemplar as obras da criação dele. Mendigava à beira do caminho, na cidade de Jericó. Muitos passavam por mim, mas ninguém podia solucionar o meu problema. Mas, ao ouvir que ele se aproximava com uma multidão, gritei: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram me calar, mas eu gritei ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, parando a multidão, disse: Traga-o a mim. E me perguntou: O que queres que eu te faça? E eu disse: Eu quero ver, Senhor. E naquela mesma hora, eu passei a enxergar. Ele me curou. Aleluia! Ele continua aqui curando. Você já imaginou que coisa triste uma pessoa cega, sem poder contemplar as belezas da criação dele? Saiba que nesta noite, Ele pode curar você também. Mas seu maior interesse é curar a cegueira da tua alma. Porque Ele tem interesse em tua alma. Ele quer curar a tua alma. Ele quer que você enxergue além da visão humana. Mas eu continuo a perguntar: quem é Ele? Ele é o especialista nas causas impossíveis. Aleluia. Ressuscitou o meu filho. Aleluia. O meu filho que eu havia perdido. Uma multidão me acompanhava em direção ao sepultamento. Ah, que momento triste. O meu coração transpassado de dor. Eu pensava: o que fazer? Não tenho mais ninguém por mim. O meu único filho está morto. E de repente, ele se aproximou e, movido de íntima compaixão por mim, disse: Não chores. E chegando perto do meu filho, ele disse: Levante-se. E o meu filho levantou. Ele ressuscitou o meu filho, glória a Deus. Aleluia. Ele devolveu com vida a pessoa que eu mais amava. Meu filho, ele é o dono da vida. Aleluia! Não importa a tua doença, não importa onde ela estará alojada, no coração Ele cura. No pulmão, Ele cura. Na coluna, Ele cura. No rim, Ele cura. Aonde estiver alojada a tua enfermidade, Ele cura, porque Ele é o dono da vida. Mas quem é Ele? Ele é autoridade sobre todos os demônios. Aleluia. Eu vivia na cidade de Gadara, dominado por demônios. Não tinha paz. Minha vida era um verdadeiro inferno. Me prendiam em grilhões e cadeias, mas os demônios saltavam as prisões e me levavam ao deserto. Até que um dia ele veio ao meu encontro, e quando eu o avistei, prostei-me diante dele e disse: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo, não me atormente. Qual o teu nome? Perguntou ele. Legião. Peço, não me atire ao abismo. Então ele ordenou que os demônios que viviam em mim entrassem numa manada de porcos. E quando isso aconteceu, toda a manada se afogou no lago. Os que viram saíram para anunciar o acontecido. E quando retornaram, já me encontraram ao lado dele, totalmente vestido. Aleluia.
sentado aos seus pés, em meu juízo normal, totalmente liberto. Ao entrar no barco, eu pedi para ir com ele, mas ele disse: filho, volte para a sua casa e conte quão grandes coisas te fez Deus. Eu obedeci a sua voz e saí pela cidade, anunciando as suas maravilhas. Ele me libertou! Aleluia! Ele quer te libertar também da prisão e da morte. O diabo tem colocado em teus ombros um fardo que não podes carregar. Estás preso pelas correntes do pecado e não tens forças para te libertar. Mas o Todo-Poderoso, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, Ele estará aqui para te libertar também. Clama o nome dEle e com certeza você será liberto. Mas quem é Ele? Quem é Ele? Ele não faz acepção de pessoas. Cansado da caminhada, ele sentou-se à margem do caminho na cidade de Sicá. E quando eu me aproximei para tirar água, me pediu: dá-me de beber? Indaguei: como sendo tu judeu, diz a mim, dá-me de beber, que sou samaritana? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? E ele me disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, Aleluia. tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, o poço é fundo e não tens como tirar água. Onde tem essa água viva? Porventura és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele bebeu e deu aos seus filhos e os rebanhos? E ele disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Ah, Senhor, dá-me dessa água, pois eu sei que o Messias, que se chama Cristo, virá. E quando ele vier, nos fará saber todas essas coisas. E ele disse: eu o sou quem falo contigo. Ouçam todos, ele saciou a minha sede. Aleluia! Ele veio para todos. Não importa o que você é, faz, tem ou não tem, Ele te ama da mesma forma. Nesta noite Ele deseja saciar a tua sede também. Tens procurado em várias fontes e não tens te saciado, mas Ele é a única fonte, a fonte verdadeira que pode saciar a tua sede. Mas quem é Ele? Ele é o perdão para os nossos pecados. Aleluia. Eu fui apanhada em adultério e me levaram diante dele. Chegando lá, disseram: esta mulher foi apanhada no seu próprio ato adulterando. Olhando para ele, perguntaram: e tu, o que dizes? Ele, calmamente, abaixou-se no chão e começou a escrever. E os xingamentos e as acusações contra mim continuaram. E perguntavam de novo a ele: tu, o que dizes? Ele levantou-se, olhou para a multidão e disse: aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Aleluia. Novamente agachou-se. E toda a multidão que estava me acusando começou a se retirar, um por um, ficando naquele lugar apenas ele e eu. Aleluia. Levantou-se,
e olhou para mim e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu, cabisbaixa, muito envergonhada, respondi: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse: nem eu te condeno. Aleluia. Vá e não peques mais. Ele me perdoou. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para perdoar os teus pecados. Não importa o que você tem feito, não importa o que tenhas cometido, Ele perdoa todos os pecados. Se estás em trevas, Ele traz você para a luz. Se você está sujo, Ele limpa as suas vestes e deixa branca como a neve. Se até agora você não sabe quem é Ele, eu já tive um encontro com Ele. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Ele. Ele está aqui nesta noite. Ele quer mudar a tua vida também. Ele quer transformar a tua vida. Creia nisso. Mas se você não sabe ainda quem é Ele, agora sim você saberá quem é Ele. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascal. em Levítico, Ele é o nosso sumo sacerdote. em Números, Ele é a nuvem de dia e coluna de fogo à noite. em Deuteronômio, Ele é o profeta semelhante a Moisés. em Josué, Ele é o capitão da Aleluia. nossa salvação. em Juízes, Ele é o nosso juiz e legislador. em Ruth, em 1 e 2 Samuel, Ele é o profeta em quem confiamos. em Reis e Crônicas, Ele é o nosso rei reinante. Aleluia. Em Esdras, Ele é o reconstrutor das muralhas. em Neemias, Ele é o nosso restaurador. em Esther, Ele é o nosso Mardoqueu. em Jó, Ele é o nosso redentor sempre eterno. em Salmos, Ele é o nosso pastor. em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. em Cânticos de Salomão, Ele é o nosso amado esposo. em Isaías, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade, príncipe da paz. aleluia, em Jeremias, Ele é o renovo justo. em Lamentações, Ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha de fogo. em Oséias, Ele é o marido fiel. em Joel, Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com aleluia, fogo. em Amós, Ele é o carregador do nosso fardo. e em Obadias, Ele é poderoso para salvar. em Jonas, Ele é o nosso grande missionário estrangeiro. em Miqueias, Ele é o mensageiro de pés aleluia, formosos. em Naum, Ele é o vingador dos eleitos de Deus. em Abacuque, Ele é o evangelista de Deus, em Sofonias, Ele é o nosso salvador. em Ageu, Ele é o restaurador da herança perdida de Deus. em Zacarias, Ele é a fonte da casa de Deus. em Malaquias, Ele é o sol da justiça. em Mateus, Ele é o Messias. em Marcos, Ele é o realizador de em maravilhas. Lucas, Ele é o filho do homem. em João, Ele é o Filho de Deus. em Atos, Ele é o Espírito Santo. em Romanos, Ele é o justificador, em 1 e 2 Coríntios, Ele é o nosso santificador. em Gálatas, Ele é o nosso libertador E da em maldição Efésios? da lei. Ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. em Filipenses, Ele é o Deus que supre todas as nossas aleluia, necessidades. em Colossenses, Ele é a plenitude da divindade encarnada. em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso rei que regressará brevemente. e em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os em homens. Tito, Ele é o nosso pastor fiel. em Filemon, Ele é o amigo mais chegado que o irmão. em Hebreus, Ele é o sangue do conserto eterno, em Tiago, Ele é o nosso grande médico. em 1 e 2 Pedro, Ele é o nosso sumo pastor. em 1 e 2 3 João, Ele é amor. em Judas, Ele é o Senhor vindo com milhares de seus anjos. Em Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Jesus,
o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.